Gente, eu tô também muito ansiosa pra minha viagem do Brasil, né? Eu vou daqui 5 semanas e eu sei que falta bastante tempo. Eu sei, mas gente, mas fez me dar tipo uma ansiedade tão forte. Tipo, não é calculável. Mas, tipo, eu começo a lembrar, tipo assim, ó. Eu tipo, fico assim, ó. Nossa, não acredito que eu vou dormir na minha cama que eu dormi por 2 anos. Enquanto eu era bebezinha. Eu só fico assim. Ai, eu amo meu Brasil. Te amo, Brasil. Ai, eu amo. Ai, eu amo ele.